Graça e paz, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Especial. Eu sou Pastor Wilbert. É sempre um prazer participar dessa programação com vocês, sobretudo nesse trimestre, porque estamos conversando sobre um assunto essencial chamado família. Estamos estudando do ponto de vista teológico esse importante tema. E a cada semana, o Senhor, por meio da sua palavra, tem nos ensinado coisas preciosas. E nós não cansamos de aprender. Se você está aqui participando desta programação, é que certamente você pensa como eu. Você deseja aprender um pouco mais. Como diz o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3 do livro que carrega o seu nome, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos conhecer ao Senhor juntos, sempre conversando. Eu conto também com seus comentários no chat, no YouTube. Por gentileza, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe essa programação, compartilhe nas suas redes sociais, no Insta, no Face, compartilha também aí no status do WhatsApp, naquele grupo da família, de amigos, compartilha. Certamente vai ser importante para muitas pessoas que talvez estejam vivendo um momento turbulento dentro de casa, ao ouvir aquilo que vai ser compartilhado aqui nesta programação. Mais uma vez, eu tenho o prazer de receber meu amigo Tom. Tom, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida. Amém, Wilbert. Muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui, né? Espero que a gente possa, mais uma vez, cooperar, falar da palavra de Deus, estudar a lição e que em tudo isso o nome de Jesus seja glorificado. Tom, que é pastor em Sorocaba, existe isso na outra vez que ele esteve aqui, pastoreando a igreja no bairro Vila Helena. Vila Helena. O Tom, ele é filho de pastor, ele comentou isso da outra vez, falou um pouco da sua história familiar, suas origens. E o Tom hoje, ele é um pai de família, é um homem bem casado. Muito. Tom, fala um pouquinho aí da Hélida, da Sara, por favor. Cara, Deus foi bom demais, muito bom, misericordioso. É porque no assunto família, meu irmão, eu não posso ser injusto com as duas mulheres da sua vida. Duas, né? Coisa boa, cara. Deus foi muito bom comigo, me deu uma esposa espetacular, com as suas características particulares, muito boa, ela é maravilhosa. A minha esposa Hélida, né? Ela é da família Maia, que é uma família do interior de São Paulo, da região ali de Lucianópolis, Ubirajara, né? Já perto do Mato Grosso do Sul? Não, aqui interior de São Paulo, é do lado de Bauru, ali próximo a Bauru. Entre Marília e Bauru, sim, nós temos Garça, Lucianópolis, Ubirajara. Ubirajara, eu costumo dizer assim, pode vir alguma coisa boa de Ubirajara? O pastor Genésio Mendes. Opa. Eu nasci em Ubirajara, olha aí, tá vendo? Nossa. Mas eu falo pelo pastor Genésio, né? Isso aí sem dúvida nenhuma. É ali do lado. E ali foi, se você olhar o livro do nosso livro histórico, Marcos Pontilho Caminho, foi aonde, depois de chegar a São Paulo, o pastor João Augusto foi para a região da Graia, que falas. E as primeiras famílias ali são dessa galera, dos maias, do avô da Hélida. E é muito interessante isso. Eu nasci em Ubirajara, como eu disse na lição passada, que a gente teve com vocês, com 8 meses, meu pai e minha família, nós saímos de Ubirajara. E a Hélida continuou morando em Lucianópolis. A Hélida, 3 anos mais nova que eu, viveu 25 anos em Lucianópolis, que é uma cidade do lado de Ubirajara. A gente até se conhecia, de se ver em algum outro encontro de jovens, mas nunca tivemos a oportunidade de acontecer nada. Nos olhávamos até, tem até umas historinhas legais de diário aí, mas não vou contar. Mas o fato é que, muitos anos depois, de idas e vindas, tanto ela quanto eu, na vida de maneira geral, nós nos reencontramos e aí foi, eu acho que aquele negócio talvez lá da adolescência que ficou guardado, explodiu de uma vez só. Então rapidamente a gente se apaixonou, a gente começou a namorar, e aí namoramos 5 anos e meio. Ela dizia que eu não tinha nada, então aí não podia casar, e é verdade, eu casei com ela sem ter nada mesmo, mas Deus foi bom, né? Eu lembro que quando eu falei com ela e com o pai dela, que é um homem espetacular, o presbítero Doniel, e a mãe dela, a Zenate,
eu disse para ele, olha, eu não tenho nada a oferecer para sua filha agora, nada, literalmente nada. Eu não tenho dívida, mas eu não tenho nada. Mas eu tenho futuro a oferecer para ela, porque eu sei onde eu iria chegar, né? Profissionalmente é o que eu sabia o que eu queria e eu sabia, obviamente, não porque eu, né, mas porque Deus tinha sempre colocado coisas boas no meu caminho associadas àquele caminho que eu desejaria tratar. Ele me dava cada passo, como eu falei também na vez passada. Pô, e ela acreditou, cara. Ela e meu sogro acreditaram em mim e me deram essa chance. E hoje, graças a Deus, a gente tá junto já há 13 anos, estamos casados. Temos a Sara tem 6 anos. E, poxa, muito legal. Deus ainda teve graça de me dar, de colocar na Sara o meu olho. A cor do olho dela é igualzinho o meu, castanho clarinho. Minha mulher tem olho azul. Então, mas a bochechinha é da minha esposa. O rosto, assim, parece demais com a minha esposa. O meu é o olho, só a cor do olho. Mas ela é, pô, espetacular. Ela é linda e é muito legal. Deus me abençoou muito e quero, como eu sempre digo, não decepcionar no caminho que ele traçar para Sarinha aí. Vale a pena formar uma família na presença de Deus, Tom? Vale muito, cara, vale muito. A gente sempre fala isso, eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns casamentos, né? E a gente tem sempre conversado com a galera que a gente acaba casando sobre isso. Para os jovens que pedem as nossas orientações também, vale a pena, cara, vale a pena. É aquele negócio do... eu tenho o costume de deixar sempre aquilo que é mais saboroso para o final. É uma característica minha. Cara, você casar, construir pelo namoro, tudo aquilo que você deseja para o casamento, tudo aquilo que você deseja para o final da história, daquele ciclo, quando você diz sim lá no altar, diante de Deus e diante de muitas testemunhas, é muito legal. Ali começa uma fase de desafios, né? De dificuldades às vezes, mas que vale a pena. É a ideia assim, nós estamos juntos, então vamos passar pelos momentos de felicidade, de tristeza, de sobra e de falta, mas né, vamos passar juntos. E é muito legal saber que você tem sempre alguém para te apoiar. Minha mulher é muito sábia, Deus me deu uma mulher muito sábia, ela é quieta, ela é tranquila, discretíssima, até na minha vida pastoral isso é muito bom, que é uma mulher muito discreta, todas as conversas que a gente tem, por exemplo, os irmãos em algum momento nos confidenciam, tem total discrição, porque ela é muito mais discreta que eu, por exemplo. Ela é muito sábia, fala quando tem que falar, mas quando fala muito bem. Então isso é muito legal. Deus me abençoou muito, graças a Deus. Rapaz, não tem como a gente olhar para a Bíblia sobre família se, primeiramente, não identificarmos se a pessoa com quem conversaremos é um apaixonado pela família. Então, de fato, eu estou bem acompanhado aqui, né? Estou Estou acompanhado por um homem que ama sua família e acredito que vai poder ajudar muito aqui naquilo que vamos conversar. Estamos à mesa, eu já estou preocupado, Tom, porque estamos quase encerrando a série sobre família e essa mesa foi montada especificamente para essa série. Já estou com saudade desse formato. Um pessoal aí da TV vai ter que pensar bem para uma próxima, senão perigoso o Wilber fala, não, essa série eu não quero gravar porque não está no mesmo nível, né? Tá certo, tem que ficar atento. Dito isso, meu querido, a gente entende, à luz da Bíblia, inclusive, que a família foi instituída por Deus com um objetivo missionário. Sim. Fazendo uma reflexão, por exemplo, a respeito da família que foi formada a partir de Abraão, Deus fez uma promessa que através dele formaria uma grande nação. Sim. Sua esposa estéril, ele um homem avançado de idade, que certamente tinha o desejo de formar uma família, mas Deus disse, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isso nos indica, e outras partes das escrituras também, que quando uma família é constituída, Deus tem uma expectativa missionária em relação à família. Então, claro, o Tom está muito feliz. É um homem realizado com a esposa, realizado com a filha. Da outra vez falou na Hélida, falou na Sara, isso é maravilhoso. Mas, no coração de Deus, existem outras famílias que o Senhor deseja abençoar
e abençoar através do Tom, da Hélida e da Sara. Isso. Por isso que o tema da lição é famílias como luz do mundo. Exato. Tem um texto básico, texto clássico do Sermão da Montanha, Jesus dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. No contexto, Jesus está ensinando a importância da sua palavra ser multiplicada. E, evidentemente, isso também tem a ver com a família. Tom, Sim. o que é que você pode dizer para a gente aqui nessas falas do mestre, antes da gente partir para as perguntas? Por favor. Fazendo conexão com a família, claro. Sim, essa vontade ou essa expectativa, como você disse, essa expectativa de Deus para conosco, para aqueles que um dia, né, foram salvos, é que a gente tem essa capacidade de reflexão, né? Eu costumo olhar para o conceito de luz aqui que Jesus traz em Mateus, com a clareza talvez de um cientista, né? No sentido de que eu não sou capaz de emitir luz. Eu não tenho capacidade nenhuma de emitir a luz. A única coisa que posso fazer é refletir luz. Então, é como se a gente olhar para o Sol. O Sol ele é capaz de produzir a sua luz. Pelos fenômenos de fusão que acontecem ali, ele emite a sua própria luz. E a Lua, ela não faz isso. Ela simplesmente reflete a luz do Sol. Então, ela não tem luz própria. Assim somos nós. Nós não temos luz própria. Nós somos o espelho que reflete, que poético esse louvor, somos o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? Poderíamos usar aqui o poeta. Mas esse louvor é contemporâneo. Sim. Da outra vez você veio aqui, você citava os famosos corins, agora você foi contemporâneo. Na verdade, eu dei uma rejuvenescida nessas 2 semanas aí. Você revitalizou o seu repertório. Pois é. Então, assim, a realidade é que a luz que é original não somos nós. A luz original é Deus, é o Cristo. Nós somos aquele que tem a possibilidade de refletir essa luz. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês não têm luz própria, mas eu me colocarei tão próximo de vocês, tão dentro de vocês, que vocês vão refletir aquilo que eu sou, a luz verdadeira e original. Nesse contexto, também há uma expectativa de que a minha família, como você disse, a sua família, a família dos irmãos, dos cristãos que fazem parte do Brasil e do mundo, também façam isso. Isso talvez seja um grande dilema, né? Como a própria lição vai trazer na introdução, nós temos mais de 86% de pessoas que se dizem cristãos no Brasil. Aqui, obviamente, entram cristãos católicos e evangélicos, mas 86% é muita gente. Tá bom. E qual é a realidade do Brasil? Puxa vida, claramente não é uma realidade que reflete a luz do Senhor. Se você faz uma medição a partir do índice de criminalidade e corrupção, exatamente, ficamos até preocupados. Sim. Em sermos maioria. Exatamente, porque aí o fato que necessariamente estamos envolvidos nessa estatística. Esse é o problema. Será que estamos cumprindo o desejo do Senhor para nós, como cristãos? Sendo muito honesto, os números mostram que não. Muitos aqui não cumprem esse papel. Talvez em vários momentos eu não cumpra esse papel. É por isso que a Bíblia, amorosamente, me convida à santificação e não me diz que sou santo. Ela me convida à santificação. Então, se hoje, estudando essa lição, eu aprendo que falta em mim a capacidade de refletir a Cristo, está na hora de eu pedir para ser limpo, para o processo de santificação se tornar natural em minha vida, para que eu atinja essa vontade e desejo de Deus para mim. Até porque a ideia de Deus para a família não é para simplesmente abençoar os que fazem parte dela. Deus tem um propósito missionário. Universal. É isso aí, ó. Deus conhece quem são os vizinhos da família do Tom, os vizinhos da família do Wilbert, os vizinhos da família daquele que me assiste. Então, a nossa maneira de refletir a luz que vem de Deus
precisa abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos conversar sobre isso. Amém. E as perguntas que temos aqui em mãos, Tom, que vai aparecer pro pessoal de casa aqui na tela, que diz assim, ó: como as convicções aprendidas no ambiente familiar influenciam nossa forma de viver no mundo e reforçam o chamado à vida em santidade. Tem uma sugestão de leitura do Salmo 101, versículo 2. Se você desejar, Tom, fique à vontade. Quiser responder diretamente, também fique à vontade. Esse texto é muito bonito, Salmo 101, verso 2, assim: serei honesto em tudo que fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa. Show. Tem duas coisas aqui importantes e uma pergunta no meio que é tão importante quanto. O salmista também vai fazer uma pergunta em um outro salmo, que ele diz assim: quem entrará no teu santo monte? Quem estará no seu lugar Quem santo? vai estar lá? Quem tem direito à proximidade? Quem tem acesso ao lugar onde o Senhor está? Aí ele fala que ele que é puro de coração, limpo de coração, puro de coração, de boca limpa, para não usar o salmo inteiro corretamente aqui, mas está bem claro o pensamento por trás disso, o contexto. E isso fica claro nas duas afirmações que o salmista faz: eu serei honesto em tudo que fizer e eu viverei uma vida correta na minha casa. Então ele traz para si uma responsabilidade individual: eu serei honesto em tudo que eu fizer. E depois ele diz: e isso também será realidade na minha casa. Quer dizer, não é só para mim, é para minha casa, para minha família. Esse ensinamento será levado para a minha família. E aí ele faz essa pergunta no meio: quando virás para te encontrares comigo? É como se o salmista tivesse consciência de só quando ele fosse honesto em tudo que fizer, só quando ele vivesse uma vida de correção dentro da sua casa, com a sua família, é que ele teria condição de sentar-se à mesa para se encontrar com Deus. Quando você vai vir se encontrar comigo? Quando o Senhor virá? Isso é muito especial, cara, porque nós somos chamados a viver uma vida de santidade não para nos apresentarmos como os pilares da perfeição ou da honestidade, os principais, os bons, os exemplos máximos a serem seguidos. Não, não. Nós somos chamados para isso também, para sermos aquele que você olha e fala: opa, aqui tem um bom exemplo a ser seguido, aqui tem uma boa forma de viver. Qual é o que estabelece esse exemplo que ele dá e essa forma que ele vive? Pô, vamos falar de Bíblia depois disso. Então isso é muito legal. Mas nós somos levados a viver uma vida de santificação. Isso é expresso em tudo aquilo que faço, ou seja, tudo aquilo que faço, tudo aquilo que fizer vai glorificar o nome do Senhor, seja as minhas palavras, seja as minhas conversas, sejam a forma como me comporto, sejam pelas minhas ações, tudo isso deve glorificar ao Senhor. Isso é uma expressão de santidade. Isso é muito importante porque quando a gente fala da santidade ou da busca dessa santidade em casa, em família, é como você disse, a gente acaba se tornando um ambiente de bons exemplos. É isso aí. A gente acaba se tornando um ambiente que as pessoas buscam para orientação, para oração, o que vai culminar lá na frente na proposta da própria lição, da gente agir de maneira missionária como família. Se essas portas são abertas, se essa oportunidade é aberta, ela é aberta por quê? Porque de alguma forma as pessoas veem em nós uma postura que se diferencia da média, que se diferencia da normalidade das pessoas que estão ao seu redor. Quando você ouve, a gente já estudou aqui sobre divórcio, sobre conflitos. Quando você conversa com uma pessoa que não partilha da mesma cosmovisão de fé que a gente, que é bíblica, talvez o conselho seja: mano, vai ser feliz. Vai ser feliz. Existe um papinho que eu acho meio absurdo, tá? Desculpa, Wilber, que é assim: você só poderá fazer alguém feliz se for feliz primeiro. Isso não é nem bíblico. Não, isso é um clichê. Isso é um clichêzinho bobo, inclusive. Cara, não. O conceito de felicidade, quando se trata do ser humano, da relação humana, está em entregar primeiro, em dar primeiro,
sem a expectativa de receber. Foi Jesus que disse, coisa melhor é dar. É melhor dar do que receber. Então, nesse contexto, eu disse isso recentemente em uma das minhas mensagens lá com o pessoal do Vila Helena, onde eu disse exatamente isso. Eu falei assim, ó, se seguíssemos o que a Bíblia fala, ninguém ia ser carente, ninguém ia ser infeliz, ninguém ia se sentir sozinho. Porque quando eu busco, ou quando eu entendo o que a Bíblia fala, de primeiro fazer, inclusive fazer sem esperar a reciprocidade nesse processo, beleza, eu estou fazendo, eu estou cumprindo, eu estou consciente de que estou agradando a Deus. Tá bom, mas se você também cumpre esse mandamento, se você segue essa cosmovisão, você vai tentar e fazer de tudo para me fazer feliz. Logo, eu vou estar tentando sempre te fazer feliz, você vai estar sempre tentando me fazer feliz, eu quero fazer isso com a minha esposa quer fazer comigo, a minha filha quer fazer comigo, eu quero fazer com ela. A família, a sociedade de maneira geral, nunca será carente, porque todo mundo entrega. Essa é a questão. Quando a gente vive uma realidade, a realidade do mundo, onde não vivemos a Bíblia, a cosmovisão e, consequentemente, não vivemos esse chamado à santidade, nós veremos uma realidade onde o mundo não tem muita coisa a nos oferecer. Nesse processo, a família que busca a santidade passa a ser um ambiente de iluminação, um ambiente diferenciado, um ambiente de busca de respostas. É um ambiente que a gente, como vamos estudar na lição, a gente pode aproveitar, tanto para falar de Deus, quanto para ser luz que Deus nos chama a viver em Mateus 5. Essa ideia de ser luz, o próprio texto de Mateus 5 liga a uma questão de conduta, comportamento. E você falando, me lembrei de uma ovelha que eu cuido no rebanho que eu sou pastor, que quando comentou comigo a maneira que Jesus a trouxe, a presença dele, a pessoa disse o seguinte, que estava no shopping e começou a observar um casal e uma criança. E na cabeça dela, aquela imagem tocou muito nela, porque ela viu a maneira do marido tratar a esposa, a alegria da criança. Ela mesma foi abordar a família. Puxou o assunto, descobriu que a família era evangélica, que a família servia a Deus, e isso a impulsionou para frequentar uma igreja. Percebe? Sim. Nós somos observados. Exato. Né? A forma de um marido e uma mulher estarem felizes numa mesa no shopping, a forma como uma criança também demonstra sua efusiva alegria, tocou no coração de alguém que precisava de Jesus. Tá vendo? Veja a importância da conduta, do caráter, ser devidamente compatíveis com as Escrituras. Exato. Jesus, em Mateus 5, 14 a 16, ele usa, evidentemente, uma metáfora que tem a ver com a luz. E a pergunta, Tom, é a seguinte: o que significa ser luz do mundo e como isso se aplica ao contexto familiar? Usando ainda essa ideia de sermos luzes. Eu acho que o contexto central vai ser sempre a ideia da reflexão, né? Nós refletimos uma luz perfeita, nós refletimos uma luz original que é perfeita, santa, incomparável. Jesus nos chama a viver essa realidade, onde as pessoas vejam em nós a própria expressão de quem é Cristo. Isso. Né? O texto bíblico mais, quando Jesus fala aos seus discípulos em João, ele vai dizer o seguinte: olha, é pela forma como vocês se relacionam, como vocês se amam, que o mundo saberão que vocês são meus servos. Então, esse exemplo que você falou da família no shopping mostra uma coisa super cotidiana e as pessoas não estavam ali com adequada, folheto, né? não estavam lendo Bíblia, não estavam cantando. Isso. Estavam se amando. Exatamente, exatamente. E isso expressava quem Jesus é. Isso é maravilhoso, cara. Por isso que quando somos chamados a viver esse ambiente, somos chamados para viver esse ambiente porque a Bíblia vai também nos dizer que o mundo jaz no maligno. E o maligno é expresso em contrapartida à realidade da luz como sendo o ambiente de trevas. E também, né, fisicamente falando, quando a gente fala de trevas, nós não estamos falando de algo que existe, nós estamos falando da ausência de alguma coisa que existe. As trevas ou a escuridão é a ausência de luz. Então, naquele ambiente onde não tem nada parecido com Cristo,
você não tem nada. Literalmente é a ausência, é o vazio, é o, é o, é o ex nihilo, né? É o vazio, completamente vazio. Então, quando a gente é chamado a viver conforme Jesus quer que vivamos, ele fala aqui, ó, eu quero que o ambiente onde você estiver fique claro que não é um lugar vazio, é o lugar onde eu estou, é o lugar que eu faço parte, é o lugar em que eu estou envolvido. Você é aquilo que reflete a isso. Isso para mim tem muito a ver com um texto também do Timothy Keller, para citar mais uma vez ele escreve O Deus na Era Secular. É um dos últimos livros que ele escreve antes de falecer. E ali ele fala sobre luz e sal. Ele usa esse contexto de Mateus para falar de luz e sal. E aí ele fala o seguinte, olha, o momento de sermos aqueles que dão uma nova forma de viver, ou seja, o contexto do sal que dá sabor, ou seja, que você realça o bom sabor das coisas, ou da luz que ilumina as trevas. Esse momento de mudar a sociedade, esse momento já passou na interpretação dele. Por quê? Porque quando o evangelho foi pregado no Ocidente, quando a Europa conheceu a Cristo, quando a América conheceu a Cristo, nós mudamos uma realidade de vikings, de homens e mulheres bravos e muito violentos. Nós mudamos uma realidade idólatra na América, que vivia pela sua adoração à terra, à mãe terra e aquilo que estava diretamente associado a isso, para uma realidade onde agora Cristo passou a ser divulgado. Então, eu realcei o bom sabor e eu dei luz onde só tinha trevas. Isso já passou. Isso foi lá atrás. Qual é o nosso papel agora? O nosso papel agora é evitar o apodrecimento final. Então, o sal também tem essa característica de permear os alimentos e evitar a podridão. E a luz também tem isso. Você tem hoje vários sistemas que evitam o apodrecimento. Jesus, quando escreveu isso, já sabia. Jesus já sabia. Com certeza. Quando o cara que escreveu... de ciência no quando o cara escreveu, ele não sabia, mas Jesus já sabia que nós temos vários sistemas hoje para manutenção, evitar a podridão de alimento a partir de luz ultravioleta, por exemplo. Então, agora o papel do cristão tem esse objetivo. O mundo já conheceu o que era melhor, o mundo já escolheu abandonar o que era melhor, e agora nos resta ainda salvar aqueles que ainda desejam se manter vivos, que desejam evitar a podridão. Então nós temos esse papel como luz e sal. É nesse contexto de luz e sal e de santidade que eu entendo que as famílias cristãs que vivem o Evangelho de Cristo podem funcionar muito bem. Elas têm um papel restaurador, de trazer vida a um ambiente que já estava perdendo essa vida. Quando uma família preserva valores contidos na palavra, tanto no seu modo de viver, quanto também no seu modo de defendê-los, você entende que ela, de certa forma, está exercendo o seu papel de sal e luz? Sim, exatamente. Esse é o ponto. Porque, de novo, né? Se a gente voltar em todo o estudo dessa série e voltar, por exemplo, na lição que a gente teve junto aqui, nós vimos lá que é a leitura da Bíblia, a constância da leitura da Bíblia que me dá conhecimento, intimidade, capacidade de viver uma vida de acordo com aquilo que Deus espera. Então, como família que se santifica, que tem a base bíblica como orientação diária, nós estamos protegendo e evitando o fim do que seria talvez esse conceito de família que a gente conhece. Gente, quando eu estava passando aqui 2 lições anteriores, a gente falava sobre a importância da Bíblia, a importância do contato com as Escrituras. E não há sombra de dúvidas que nós somos resultados daquilo que a gente lê. Sim. A gente é resultado do meio que a gente vive. E quando a gente tem contato com a palavra, as nossas convicções, elas se baseiam na palavra. Sim. É triste, Tom, porque hoje em dia a gente vive uma geração influenciada pelos clichês. Sim. Né? A gente vive uma geração influenciada pelos vídeos rápidos do TikTok. Então, já vi gente dizer para mim coisas de maneira convicta que
através de um vídeo de 30 segundos. Sem fonte ou coisa do tipo, né? Sabe nada que fala. Imagina. Então, assim, a Bíblia Sagrada, ela vai permitir que a família consiga produzir essa luz, consiga ser sal, né? Se a família estiver conectada com a palavra de Deus, ela vai poder cumprir o seu papel. Sim. E na terceira pergunta, nós temos aqui uma recomendação para a leitura de Deuteronômio, né? Deuteronômio e para Salmos, nos perguntando o seguinte: quais práticas podem ser cultivadas no lar para que ele se torne um ambiente de pregação constante e intencional do Evangelho? A própria lição está sugerindo que o lar precisa ser um ambiente de pregação. Sim. Eu e você, que somos promessistas natos, certamente nos lembraremos do período onde as igrejas começavam nas casas. Escolhia-se uma casa, se tornava um ponto de pregação, e ali, a partir do volume de pessoas que se acumulava, você alugava um ponto para poder oficializar o início de uma igreja. Mas parece que não é essa a ideia da lição aqui. A lição aqui está sugerindo uma coisa muito mais orgânica. Isso, natural. Natural. Isso. Então explica para a gente, por favor. Tá, eu quero, para embasar a nossa fala, olhar para o texto bíblico de Deuteronômio 6. O texto, eu quero até começar antes do verso 6, o verso 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E aí vem o texto. Que todas essas palavras que hoje lhe ensino estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-os no batente das portas da sua casa e em seus portões. É legal olhar para isso, porque o texto está dizendo assim, cara, não tem como escapar daquilo que está sendo ensinado. Caminhando é parado, é deitado é sentado, na entrada da casa é na entrada do portão, em todo lugar vai estar lá. Amarre na sua testa, amarre no seu braço. Não tem como fugir daquilo que você está aprendendo. E isso é importante porque isso reflete uma família que tem compromisso com a missão. É o ambiente da casa que se torna o ambiente de culto. Esse é o que seria uma organização orgânica. O texto aqui, inclusive, o comentarista vai trazer a ideia de que esse lar que reafirma seu compromisso missional, ele faz do seu lar o primeiro púlpito. Então é nesse lugar, é o que o texto está dizendo assim, cara, pregue para os seus filhos, para a sua família, fale com eles, medite nessa lei, leia, aprenda. Isso que é muito interessante que aqui, o texto no verso 5 traz aquilo que lá no Novo Testamento Jesus vai estabelecer como o resumo dos mandamentos. Ame do primeiro grande mandamento. Ame o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Faça isso do jeito mais incrível que você puder. E o texto está dizendo, você tem que ensinar isso aos seus filhos. Seu filho precisa ter isso. A sua casa precisa ter isso. Isso só vai acontecer quando a gente entender que aquilo que o mundo precisa ouvir, a minha casa precisa ouvir primeiro. A gente precisa, de novo aqui, para usar o conceito de luz, nós somos chamados a ser reflexo. Do ponto de vista da luz, é isso, que é uma onda eletromagnética. Do ponto de vista de uma onda mecânica, que é o som, nós somos chamados a ser o eco. O que é o eco? O eco nada mais é do que uma resposta constante a uma primeira fala. Então, para trazer um pouco de ciência, aqui quando você tem uma distância mínima de 17 metros, você tem um eco. Menos que isso você não tem eco, mas pelo menos 17 metros para que aquela onda mecânica bata e volte, você tem um eco. E tudo começa com a onda primária, ou seja, qual é a onda primária? A palavra do Senhor. Tá, beleza, se eu sou aquele que vai falar dessa palavra do Senhor, se eu sou o púlpito, se a minha casa é o meu ambiente de pregação, eu sou o lugar da onda primária. Bem, depois disso, isso vai ter que dar eco
em todas as paredes dos apartamentos em volta da minha casa, dos vizinhos. E isso vai fazer com que as pessoas que estão ao meu redor sejam também impactadas pela mensagem do Evangelho. Mas não adianta, Tom, a gente apenas falar para as pessoas se a gente não consegue experimentar isso em casa. Não. Então essa é a preocupação bíblica, Isso. que o marido e a mulher, os filhos, precisam vivenciar o Evangelho para que a palavra de Deus seja um ponto iluminador naturalmente na vida da família, Natural, no seu isso. comportamento. Você mencionou a estatística em relação aos cristãos aqui no Brasil, que de fato os cristãos representam a maioria. Você pode até entrar no mérito dogmático, que nesse pacote está todo tipo de pessoa que se professa cristã, mas de todo modo, o cristianismo, ele comunica honestidade, ele comunica verdade, ele comunica o bom tratamento ao próximo. Isso é um ponto comum entre as religiões cristãs aqui no Brasil. Isso. Mas quando a gente olha para a nossa nação, eu confesso, eu estou nos 86%, né? Isso. Que eu fico preocupado, porque alguma coisa não corresponde à realidade dos fatos. Exatamente. Alguma coisa. Então, será que não é momento da gente olhar para dentro da Pra casa? gente, exatamente. Olhar para a gente dentro de casa. Exato. Será que a nossa casa ela está ecoando? Exatamente. Esse é o desafio. E é isso que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa é que a nossa casa seja o púlpito, o primeiro púlpito. E, em seguida, essa expressão de mensagem, ela precisa ecoar ao nosso redor, sejam os nossos vizinhos, e isso pode acontecer através de pequenos grupos, base missionária, culto de oração. A gente tem, eu não quero ficar dando exemplo pessoal, mas como você nos convida para essa série de mensagens a trazer experiências, né, pessoais, familiares, dentro do condomínio que a gente vive, hoje as pessoas nos veem como o pastor que pode nos orientar. Então hoje, quando há uma necessidade de oração, fala com o Tom e com a Hélida. Quando quer um conselho, às vezes por coisa que eles estão passando em casa, eles vêm falar com a gente também. Então isso é muito legal, não para a gente se exaltar em nenhum ponto, mas para trazer o exemplo de que você começa a criar um ambiente de confiança, Isso aí. de esperança, de convicção de fé, que inclusive serve para fazer com que outros que às vezes já estavam abandonando a fé, seja em qualquer linha que ele tiver, ele voltar a caminhar pela fé. Então, isso é muito interessante. Teve situações muito interessantes. Teve uma muito legal que dos nossos vizinhos, olha, um dos nossos filhos, o bebezinho, estava com infecção urinária. Foi para o hospital, estava lá já internado. Isso um sábado à tarde, pouco após o almoço, porque a gente tinha chego da igreja. Aí eu liguei para essa pessoa e falei o seguinte: olha, eu vou orar agora especificamente para o Bernardo fazer xixi. Porque é só isso que ele precisa para o médico entender que está tudo bem já, está tudo zerado e está tudo bem. Eu falei, eu vou orar para isso. Não deu 5 minutos, ela me manda, isso foi muito legal, ela me manda uma foto de uma fralda cheia de xixi. Que bênção. Aí eu corri pra Hélida e falei assim, amor, olha isso aqui. Aí a Hélida falou, que isso, amor? Aí é que eu não expliquei pra ela, não deu nem tempo de eu vir dizer pra ela o que eu tenho. Eu até também não ia falar pra ela, eu orei por causa disso. Aí eu falei pra ela, falei, amor, aqui eu falei pra coisa agora, que eu ia orar especificamente para isso. E ela acabou de mandar dizendo que Deus respondeu a oração. Então isso estabelece de alguma forma um ambiente que ilumina, que salga, que serve de base para que a missão que a gente é chamada a desenvolver ocorra de verdade. Para que através de nossa família, todas as famílias da terra sejam abençoadas, né? Parafraseando o texto que faz referência a Abraão, o pai da fé. Tem uma história, você falou aí do Evangelho chegando no continente europeu, se espalhando pela América, e quando a gente olha para as Escrituras, a gente se recorda de Paulo, sendo um missionário em continente europeu, onde ele, na cidade de Filipos, ele encontra Lídia, encontra o carcereiro, de modo que a evangelização de Paulo repercute na família de ambos. Isso. E é essa a tônica da quarta pergunta, onde diz o seguinte: de que maneira o lar cristão
pode ser usado como base missionária para a salvação de outras famílias. Pois é, esse texto, o da Lídia está bem claro ali em 16, muito rapidamente ela aceita e o texto vai dizer assim que Paulo, ela nos constrangeu a ficar na sua casa e aí ficamos ali pregando o evangelho. Isso mostra primeiro, né, que ela recebe a mensagem e abre a sua casa para ser um ambiente de pregação do evangelho. A sua família, ela também leva essa mensagem do evangelho à sua própria família, ou seja, há sempre uma proposta de eu não quero a salvação exclusivamente para mim, eu não quero essa beleza do evangelho exclusivamente para mim, eu quero que... Ela entende que o evangelho ele é para ser reproduzido. Inclusive é exatamente esse desejo do espalhar, do ecoar, que demonstra o amor daquilo que está recebendo. No sentido de você falar assim, cara, eu recebi como o texto também diz, é como se você encontrasse uma pérola e aí você vende tudo que tem, um campo que tem uma pérola, você vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. É a parábola que Jesus usa. O contexto é exatamente essa. Lídia foi profundamente impactada pela pregação do evangelho, aceita essa pregação, é batizada e fala, vem para minha casa, vamos levar isso lá para minha casa. A casa também aceita, é batizada e agora ela se coloca como um ambiente de pregação. E o outro caso é o do carcereiro aqui, de Filipos, que acontece em um dos momentos assim que a gente acha, que a gente gosta de usar bastante, espetacular, né, da Bíblia, quando Paulo e Silas estão na prisão, mesmo sofrendo as dores dos açoites, das pancadas que levaram, se colocam a cantar e glorificar o Senhor naquele Acontece momento. Tremor, as portas se abrem, as cadeias se liberam. Costumamos enfatizar essa parte. Exatamente. Só que o detalhe é que aquilo que é extraordinário para o carcereiro, e aqui é legal, nós temos uma coisa extraordinária que acontece que leva o carcereiro a viver uma realidade. A primeira delas é o medo. Ele fala assim, puxa, e agora? Eu sou responsável, e havia na cultura romana essa realidade. O carcereiro é responsável pelo prisioneiro. Se o prisioneiro fugir, o carcereiro será morto em consequência dessa fuga. A pena correspondente era aplicada no carcereiro. A ele. Por isso que ele desespera-se a ponto de pegar uma espada. E já, vou resolver já, porque isso vai acontecer, é melhor que aconteça do meu jeito. Exatamente. Então, a primeira reação do carcereiro a algo extraordinário, divinamente extraordinário, que é essa liberdade que Paulo e Silas recebem, é o medo. No entanto, quando Paulo e Silas veem a expressão daquele jovem, daquele carcereiro, eles imediatamente entendem a oportunidade de falar não de algo que trará medo pelo extraordinário, mas que trará vida. Então, a primeira reação é de medo, mas a segunda reação é de desejo pela vida. Enquanto o medo gerava nele o desejo pela morte, a proposta de Paulo e Silas gera nele agora uma vontade, um desejo pela vida. Ele aceita isso. O Paulo e Silas vão dizer para ele, e você, não será só você que será salvo, será você e sua casa. Deixa a gente apresentar esse Deus que nós estamos falando. Deixa a gente apresentar esse Deus que faz esse extraordinário aqui. Eu não quero que você viva com medo, eu quero que você tenha vontade disso. Eu não quero que você deseje a morte, eu quero que você deseje a vida. Ele apresenta esse Deus ao carcereiro, à sua família, e aquele ambiente, assim como de Lídia, também passa a ser um ambiente de pregação do evangelho. Então nós somos impulsionados, né, imbuídos, desafiados por essa história a fazer a mesma coisa com a gente. Porque em algum momento fomos encontrados pelo evangelho. Por que não responder da mesma forma? Nós somos resultado, né, de alguma ação missionária. E nossas famílias, elas podem reproduzir isso em outras famílias. E esses dois casos aqui, Tom, me chamam a atenção porque Lídia e o carcereiro se convertem em situações emocionais diferentes. Lídia é uma mulher estruturada, uma empresária, que tem um grupo ali interessado no evangelho. Parece uma mulher que a vida está com uma certa estrutura. Redondinho, funcionando. Essa pessoa precisa. A gente vai encontrar na nossa caminhada famílias aparentemente bem, mas que precisam do evangelho. Isso. E vai encontrar na caminhada famílias destruídas, cujo cabeça da casa, o cabeça da casa está a ponto de tirar a própria vida. Exatamente. E o evangelho alcança ambos e repercute
nos familiares, e essa é a ideia, né? De da luz do Senhor alcançar toda a família e que nossas famílias também sejam luzeiros neste mundo. Nesse contexto que você fala, é como se você olhasse para a Lídia e falasse assim, alguém que chega lá fala, Lídia, mas você precisava disso mesmo? Ela falava assim, precisava, porque eu podia ter todas as coisas materiais, mas a que era mais importante eu não tinha. Verdade. No carcereiro, a galera vai chegar e falar assim, cara, por que você aceitou esse negócio, esse cara falando dentro da sua casa? Porque eu não tinha esperança nenhuma mais de vida e agora eu encontrei uma esperança de vida. Então, cara, qualquer um vai ser atingido por essa O mensagem. evangelho cabe em qualquer família. Exatamente. Tom, a parte aplicativa da mensagem, a gente tem até um tópico aqui na nossa lição que diz assim, vivendo em família. A gente estuda teologia, a gente explora e a gente, de maneira objetiva, a gente aplica. E tem duas frases aqui, bem legais, que dizem o seguinte: viva um lar que reflita a luz de Cristo e viva um lar que multiplica a missão. Viva um lar que reflita a luz de Cristo e viva um lar que multiplica a missão. Por favor. Quando eu olho para essas duas afirmações, é inevitável dizer que elas estão intimamente relacionadas, né? Se eu reflito a luz de Cristo, inclusive em suas palavras mandatárias, finais, ele me convida e me manda ir, me manda pregar, me manda cumprir a missão da pregação do evangelho, da mudança de vida em outras famílias, me manda levar essa luz a outros lugares. E a consciência de quem é esse Cristo, o senhorio dele, é estabelecido pela nossa forma de andar, pela nossa obediência. Se existe uma coisa que estabelece relacionamento com Deus, a palavra central é obediência. A gente pode tentar maquiar, principalmente quando a gente fala de evangelhos muito baratos, muito fáceis, Sofisticados. muito sofisticados, é tudo muito baratinho. Jesus só falou de amor, Jesus só abraçou. Não. Biblicamente, 90% das falas de Jesus trazem a responsabilidade do arrependimento. Abandonem isso que vocês estão vivendo e venham viver aquilo que eu trouxe para vocês para viver. Isso vai dar a vocês vida. Vivam isso. Nesse contexto, a gente olha para o texto de 1 João, que é o discípulo do amor, e nós vemos João falando seriamente. Beleza, se você é aquele que afirma que permanece nele, que crê nele, que tem ele como Senhor, então o que você tem que fazer? Deve andar como ele andou. Então, a reflexão de Jesus, da luz de Cristo em nós, passa pela obediência, passa pelo caminhar como ele deseja que a gente caminhe. Passa pelo abandono de coisas que a gente insiste em continuar carregando. Isso vale para mim pessoalmente, mas isso também vale para mim como família. Talvez, quando a gente viver isso aqui, a realidade percentual de 86% de cristãos e a realidade de vida no Brasil mude completamente. O que está claro é que não é isso que nós estamos vivendo. Nós não estamos andando como ele andou. Nós estamos andando do nosso jeito e dizendo que somos dele. Mas não é o caso. Isso não se transforma em verdade só porque a gente diz. Apesar da gente estar vivendo momentos onde basta dizer e se diz quantas vezes, várias vezes a mentira até que ela se torne verdade. Isso está associado à missão porque a obediência e o andar como Jesus andou implica em ser missional. Jesus veio aqui para quê? Para salvar, para resgatar, para trazer vida, para mostrar, sabe aquilo que vocês aprenderam? Eu vim aqui para fazer isso se tornar realidade na vida de vocês, para transformar dogmas estritamente na letra em dogmas de vida, em parar de teorizar e passar a viver a prática. Ele veio para fazer isso, ele veio para nos salvar. E se ele veio para me salvar, me trazendo a realidade do evangelho, ele espera que eu também faça isso, que eu não guarde essa pérola, esse tesouro só para mim, que eu ofereça isso aos outros. Nesse contexto, para mim, eu cheguei a dar um toque nisso na última vez que a gente esteve aqui, tem aquele lance da decisão. Sim, né? Foi muito legal. Até agora, cara, nós estamos já na 12ª lição, nós já passamos por várias lições onde nós somos chamados a tomar uma decisão.
Mas tem um detalhe que eu não falei naquele momento, porque eu queria guardar para hoje, Boa. que é exatamente observar a palavra decisão. Decisão. O que é cisão? Cisão é corte. Cisão é rompimento. Cisão é abandono. Cisão é separação. Quando eu e você chegarmos em um momento de decisão, inevitavelmente nós chegamos em um momento onde eu preciso romper algumas coisas, eu preciso cortar algumas coisas, eu preciso abandonar algumas coisas. Envolve renúncia. Eu preciso renunciar a algumas coisas. É um momento de decisão. Nós já aprendemos muitas coisas aqui. E talvez a nossa família ainda não é luz para as outras. Talvez a nossa família ainda não cumpre o papel missionário. Por quê? Porque ainda não renunciamos, não rompemos, não abandonamos algumas coisas que para nós parece ser cara. Mas a coisa cara, diz o salmista, para Cristo é a morte do justo. Preciosa para Deus é a morte do justo. O que é preciosa? É um diamante bonito? Não, é caro. Nós não fomos criados para morrer, fomos criados para viver. Diante de mim e de você tem a decisão, vida ou morte. Não é uma escolha, é uma decisão. Talvez que você precise entender, que eu preciso entender quando eu olho para essa lição, é que viver uma vida de santidade, uma vida em que eu reflita a luz de Cristo, implica em fazer uma decisão, ou seja, abandonar coisas que ainda estou carregando, que a minha família ainda está carregando e que a gente precisa deixar de lado para o nome do Senhor ser glorificado através da gente. Muito bom. A palavra decisão é preciosa, viu? É digna de status de WhatsApp. Dá para colocar hashtag decisão. Hashtag dá um tracinho cisão. Gostei, cara. A gente tem que fazer essa autorreflexão, refletir como nossa família pode melhorar para iluminar mais e como de praxe, a lição sempre nos provoca para que ao longo da semana tenhamos atitudes práticas. Isso. Esse é o momento oportuno para o desafio da semana. Sua família pode ser luz em um mundo de trevas. Nossas famílias, elas são formadas pelos princípios da palavra de Deus. E quando a família pratica os princípios, a luz de Cristo reflete a partir das nossas vidas, a partir da nossa casa e faz a diferença onde ela está. Então, reflita sobre isso. Sua casa está sendo luz aonde ela está? A vida de vocês tem sido luz para aqueles que vivem próximo, ao redor, que olham para vocês e identificam uma família que serve ao Senhor, que diz como Josué, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, olha, para essa semana, o seu desafio, se a sua família é luz, que os seus filhos possam perceber isso e que possam levar isso para as suas vidas também, vocês praticando ações que façam a diferença no mundo. Por exemplo, que tal fazer uma ação solidária essa semana? Quem sabe visitar um hospital e orar pelos enfermos, levar uma palavra de estímulo para que a pessoa se sinta bem, porque a pessoa, quando ela está hospitalizada, a tendência dela, né, diante da dor, do sofrimento, da angústia, muitas vezes pelos resultados ou por aquilo que ela está vivendo, e ela precisa de uma palavra, de uma oração. Quem sabe visitar um orfanato? Quantas crianças, né, que vivem em orfanatos, de repente você ir lá brincar com essas crianças, passar uma tarde com elas, ou uma casa de repouso, onde os velhinhos estão ali também ansiosos por uma visita, por serem ouvidos, né?
que o idoso ele gosta de contar histórias, de falar acerca das suas experiências, quem sabe passar uma tarde assim, ou de repente, numa comunidade carente, levar alimentos, levar roupas, enfim, fazer uma ação solidária em família. Eu tenho certeza que esse gesto marcará a vida dos seus filhos e eles se lembrarão para sempre esse tempo, esse momento ou essa experiência vivida em família. É isso aí, Tom. Graças a Deus que possamos tomar muitas decisões. Sim, Porque a Igreja de Cristo a todo momento é desafiada a tomar as decisões certas. Inclusive, não somente no que tange ao contexto familiar, mas também ao seu contexto mundial da pregação do Evangelho. Exato. Não à toa, aqui na Escola Bíblica Especial, sempre valorizamos a igreja transcultural, a igreja que prega o Evangelho nos diferentes países. Nós estamos espalhados, Tom, você sabe disso, em diversos continentes. E nossa oração é para que o Evangelho continue sendo propagado. E sempre a gente separa um espaçozinho aqui para ouvirmos a respeito de um país que ou está sendo alcançado ou ainda precisa ser alcançado pelo Evangelho. Amém. Meus amigos, hoje nós vamos orar no Igreja Missionária por Brunei. Brunei é um pequeno país asiático. Toda a sociedade Brunei é afetada pelas leis islâmicas. Cristãos de origem muçulmana enfrentam mais pressão porque a conversão é punível pela lei. E a família e a comunidade pressionam também para que o convertido retorne à antiga fé. As comunidades cristãs não tradicionais devem se registrar como empresas, sociedades ou centros familiares. Dessa forma, elas são obrigadas a submeter suas finanças e relatórios operacionais ao governo anualmente. E isso dificulta muitas vezes a operação dessas igrejas. Os jovens e as crianças são particularmente afetados pela educação islâmica, que é obrigatória. Vamos orar por Brunei, para que os cristãos possam ler e estudar a palavra de Deus livremente. Vamos também agradecer a Deus por algumas igrejas que se reúnem para cultuar. Peça que permaneçam abertas e ativas no discipulado cristão em Brunei. E também vamos orar para que a monarquia de Brunei se abra para o Evangelho. Então, liberdade para os cristãos ler e estudar a Bíblia, as igrejas que já têm liberdade, que permaneçam abertas, e também pela monarquia em Brunei. Vamos falar com Deus. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos falar com o Senhor a respeito desse país asiático, Brunei, que muitos de nós sequer ouviram falar, mas sabemos que está no teu coração. Oramos, Senhor, para que as portas da proclamação do Evangelho da Paz se abram naquela nação, que os cristãos tenham liberdade para ler e estudar as Escrituras, que mais Bíblias sejam enviadas, traduzidas para aquela nação. Nós pedimos, Deus, pelas comunidades cristãs que têm liberdade para cultuar e que elas permaneçam abertas e que elas tenham ainda mais liberdade, que esses cristãos possam de alguma forma cooperar na missão da evangelização. Ó Deus, nós oramos pela monarquia em Brunei e que o Evangelho possa ter liberdade naquele país, que as decisões, as leis da nação permitam que a proclamação do Evangelho, que a evangelização seja exercida com mais liberdade em Brunei. Salva, Senhor, pessoas naquele país. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o teu povo, os teus filhos e filhas sejam fortalecidos em sua fé para a glória do Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar agora terminando a nossa lição bíblica. Seja missionário. Nos encontramos no próximo programa, quando vamos orar por Chade. Abraço. Tchau.
É assim mesmo, Tom. Vamos seguir agora, irmão. De volta para a missão. É isso aí. De volta para Hélida, para Sara. Isso. De volta para Cássia. É isso aí, cara. Que nós, em nosso lar, nós possamos ser luz, possamos ser sal. Amém. Tom, por gentileza, faça uma oração e logo em seguida se despeça dos nossos irmãos, por favor. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, da nossa casa e da nossa família, para que o ambiente que o Senhor nos deu como mordomia seja usado para refletirmos a luz que provém de Ti, que seja também usado como um ambiente de pregação do Teu Evangelho, que aqueles que estão ao nosso redor vejam a Ti em nós e que nós não nos esqueçamos, nunca deixemos de aproveitar as oportunidades intencionalmente para falar do Teu Evangelho. Se talvez seja mais fácil trazer alguém para falar desse Evangelho, que a nossa casa seja aberta para um pequeno grupo, para uma base missionária, para que a gente possa, nesse ambiente, refletir a Tua luz e levar a salvação àqueles que ainda precisam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tom, meu amigo. Valeu. Leve a paz do Senhor lá para os irmãos da Vila Helena. É isso aí. Estamos esperando você lá em algum momento. Vamos ver se a gente agenda. Se Deus permitir. Amém. Que seja de casa, muito obrigado. Um grande beijo a todos. Obrigado pela audiência. Compartilha, vai compartilhando. Vamos fazer a TV Viva a Promessa cada vez mais conhecida, que as pessoas possam se engajar nesse canal, sobretudo aqui na nossa Escola Bíblica Especial. Muito obrigado, uma excelente semana, em nome de Jesus.